Olá, começamos muito bem mais um Vida e Atitude juntinho com você. Olha só, quero te convidar a acompanhar aqui esse nosso episódio, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal mesmo, sobre a vida dos universitários, sobre um projeto lindo que se chama Universitários em Ministérios Pão Diário, e a nossa convidada de hoje é especial, ela já está aqui, já é uma amiga minha que trabalha comigo em Ministérios Pão Diário, mas ela mesma vai se apresentar um pouquinho mais. Querida, seja bem-vinda, Jéssica Pavanello. Isso, acertou! Olha só, acertei o sobrenome, Sim. mais conhecida como Jess. Isto, sou bastante conhecida como Jazz no meio universitário, né? Porque eles reduzem o nome e tem essa parceria de todo mundo se chamar por nickname, né? Por nomes e apelidos. Então sou Jess, pra quem já me conhece já sabe. Prazer. Jéssica, que legal que você está aqui mais uma vez no Vida e Atitude. Você já esteve conosco em outras vezes, não é mesmo? E hoje você vem para falar um pouco mais desses projetos lindos que o Pão Diário desenvolve e você é uma das responsáveis ali, né, pelo projeto Universitários. E você está fazendo um trabalho muito bonito, um trabalho relevante ali com os universitários. Mas o que será que é esse trabalho, né? Vamos explicar para o pessoal aí. Primeiro, conte um pouquinho como é que é o teu trabalho lá no Ministério, no dia a dia, assim, para o pessoal te conhecer um pouquinho, depois a gente entra no assunto. Então, bem, para vocês que não me conhecem ou para você que tem essa noção ali da ideia do setor dos universitários, eu trabalho ali com estudantes já faz um tempo, na verdade, nesse setor. E ele começou e era somente eu mesmo ali no setor, criando a ideia de construir um livro e um recurso para estudantes. Porque eu venho desse contato com vários estudantes em grupos da universidade, o meu processo de conversão aconteceu dentro de um grupo universitário. Então isso ali, naquele momento, a minha chamada, a minha vocação para voltar e ajudar aqueles que estavam passando por aquilo que eu estava passando, começou. Então eu me conectei por meio da rede universitária, os grupos que existem. Um dos grupos mais impactantes da minha vida foi dentro da UTFPR, do TFPR em Cristo. E ali eu comecei a minha caminhada cristã com o Senhor e comecei a fazer estágio ali no Pão Diário. Mas não era um setor de universitários porque não existia essa área e exatamente essa construção de conteúdos para estudantes. Então o nosso chefe fez essa proposta, né, de construir conteúdos para estudantes. E quando eu ouvi e entendi que realmente o Senhor estava me chamando para esse propósito ali, construir essas estratégias deles terem recursos bíblicos e materiais para falar com o Senhor, eu comecei a trabalhar nesse setor que não existia e que agora está cheio de gente, cheio de universitário, né? O setor mais entupido de universitário é realmente o Conexão Universitária. Esse é o nosso setor, Conexão Universitária, que a gente carinhosamente, visto que todos têm apelido, nós chamamos de CONUNI. Então é o nosso setor de estudantes. E a gente trabalha com recursos, né, impressos, como livro, mas também trabalhamos com podcasts, com artigos, com o próprio aplicativo, para justamente o estudante que não pode ter um livro em mãos, ele possa baixar, porque tenho certeza que todo mundo tem um celular em mãos, então ele pode baixar o aplicativo e acessar gratuitamente lá, Pão Diário Universitários. Então eu trabalho indo lá alguns dias presencialmente, conversando com a equipe, tendo esse tempo de qualidade com eles, e a gente pensando em como alcançar os estudantes com recursos. Então, esse ano a gente começou a fazer várias visitas aos estudantes justamente para ver de que modo nós, como Ministérios Pão Diário, podemos ajudar esses estudantes que estão espalhados pelo Brasil a não só entender que eles têm que manter sim a fé em Cristo, mas compartilhá-la. Porque às vezes eles passam por esse tipo de crise, né? Tá, eu entrei na universidade, não era tudo aquilo que estavam me falando, tô conseguindo viver aqui, me virar, mas e agora? O que eu faço, entende? Então a gente tenta trabalhar nessa produção. E quais são as maiores necessidades, quando você está conversando com esses jovens universitários, quais são as maiores necessidades que você sente no cenário, né, deles, nesse cenário do mundo universitário? Então, por que se faz necessário ter recursos para esse segmento, para essa área? Eu diria que o nome do nosso ministério, Conexão, fala muito sobre isso, porque todos têm uma necessidade absurda de se conectar. Se eles não se conectarem com alguém que realmente está caminhando em direção a Cristo, eles vão se conectar com uma ideologia, com alguma coisa que vai destruir a identidade deles. Então nós estamos lá para mostrar, somos essa conexão e estamos aqui com esse propósito de conectar você a Deus e a outras pessoas, os amigos que estão ali. Porque o que falta muito é eles buscam constantemente uma conexão.
Eles querem ter esses amigos. Então, por que não prepará-los para isso? Para ter um ambiente seguro no qual eles podem se conectar de maneira genuína com pessoas interessantes que levam para perto de Cristo. Mas, é claro, tem vários outros desafios ali dentro. Porque se realmente a gente não levar recursos que os conectem ao Senhor, haverá outras formas de conexão. E vai frustrar. Porque muitos universitários sofrem com falta de sentido, às vezes. Por que eu tô fazendo esse curso? É para ganhar dinheiro? É para ter fama? É para ter poder? No fim das contas, não é isso. Mas esse é um problema. Se ele entra na universidade com essa mentalidade, ele se agarra a qualquer ideologia que vem e apresenta uma proposta de resolução nessa direção. Mas o evangelho, ele já é poder. Então a gente leva realmente os grupos para que eles possam se conectar com a verdade com os estudantes. Então a gente ajuda os grupos que existem a se manter conectados com a palavra, ter verdadeiros amigos com o Senhor, né? Porque é um desafio mesmo quando você está na universidade e está sozinho. Sim, inclusive muitos desistem no meio do caminho, né? Muitos entram em depressão, né? A gente sabe, né, que no mundo universitário há também muita ansiedade, há depressão, justamente competitividade, isso, né? Competitividade e justamente aquela ansiedade, às vezes até porque a pessoa foi fazer aquele curso, mas não era aquilo que ele queria, às vezes os pais queriam que ele fizesse aquilo, ou por uma outra razão qualquer, que a pessoa acaba se perdendo ali, né? Muitas vezes isso é muito grave, né? Pode levar até o suicídio. É muito sério. Queria que você falasse como que você tem visto essa questão, como que tem levado transformação, então, para esse cenário que tanto precisa, né? E de que forma vocês têm levado essa transformação? Isso. Então, para poder ver de maneira mais física o que nós temos feito, a partir do momento que a gente percebeu uma necessidade de levar conteúdo, né, para que eles possam discutir em grupos e construir essa conexão de amizade, a gente começou a construir recursos, né, físicos, impressos, para que eles pudessem ter momentos de célula. Então, esse é um dos livros, o Maturidade Espiritual, que faz isso, que vai nessa ponte de conectá-los para que eles possam crescer um com o outro e caminhar no sentido de ter uma maturidade mesmo. Certo. E o nome me chama atenção, até pela capa, que eu vou já mostrar aqui para o pessoal, chama muita atenção essa capa aqui, ó, que tá assim, maturidade espiritual. Mas como assim? Maturidade espiritual escrita por jovens universitários? Como assim? Explique isso. Eu sei, parece estranho, né? Não, achei legal. Você fica no mínimo assim, peraí, eles são todos jovenzinhos, já são maduros. Pois é, mas me chamou a atenção e eu já quero ler. Isso aí, então leia, vale muito a pena. Então o que acontece com esse livro, que é um resultado dessa conexão com os estudantes? Nós começamos a compreender que a gente já fez outros materiais, né? Para que você que está assistindo agora e não viu os demais, eu aconselho realmente a dar uma olhada nos materiais anteriores que foram produzidos justamente para resolver até conflitos dentro da universidade que eles tinham. E a gente caiu nesse tema e pensou o quanto é necessário que os estudantes tenham maturidade espiritual para lidar com aquilo que aparece na universidade. Maturidade em vários aspectos. Mas o que é maturidade? Quando, né, a gente se debruçou sobre esse tema e pensou a respeito, a gente foi numa direção muito de entenda que maturidade tem a ver com os seus frutos, com a compreensão de que outras pessoas estão se alimentando de uma postura madura sua. E maturidade espiritual vai no sentido realmente de frutos espirituais e de dons e compreensão disso, para aplicar nesse ambiente que é a universidade também. Porque por mais que você olhe e fale, nossa, a universidade não é um ambiente para falar sobre maturidade espiritual, é sim, porque é um ambiente no qual nós precisamos falar com os estudantes sobre o quanto eles precisam crescer no Senhor para manifestar quem o Senhor é naquele lugar. Aquele lugar precisa de pessoas que manifestem domínio próprio, amor, alegria, fé, mansidão, tudo naquele ambiente. Se existe um lugar que precisa, é a universidade. É a universidade, inclusive para que não se perca, aliás, ali a sua própria identidade, né? Exatamente. Que muitos que começam alguns cursos, né, ficam confusos até esse conflito que vem para sua alma até em questão da sua própria identidade. Exatamente. Então, quanto é importante trazer Cristo o para todos. O próprio primeiro capítulo da primeira semana fala sobre uma identidade fragmentada, que é o que acontece com a nossa geração. Não existe maturidade porque se está quebrado em vários pedaços e você tenta se encaixar em papéis que não são seus, não é quem você de fato é. Então, como você precisa ver esses papéis? A gente tenta dar esse percurso para o estudante para que ele possa entender quem ele é e como ele gera essa maturidade, que tem a ver com o fruto da sua vida,
né? Então a sua vida será degustada por pessoas ao redor. Então isso irá gerar certamente maior conexão. As pessoas vão querer saber, nossa, o que acontece com você que você tem isso? Você fala, não vem de mim, vem do Senhor. É Ele que manifesta isso na minha vida. Então, esse foi um material que a gente fez nessa direção. Muito legal. E quando você fala desse livro aqui, essa obra é uma publicação de Ministérios Pão Diário, certo? Sim. Mas é escrito, então, por vários universitários de diferentes universidades. Inclusive, você é uma das coautoras, é isso? Exatamente. Quantos escritores temos aqui? Aqui, se eu não me engano, são 38 escritores. 38 nesse, porque nós vamos aumentando a cada volume e estruturando, né? Sempre que trabalhamos novos livros. E esse aqui, a gente trabalhou esse tema com universitários aqui de Curitiba, mas de outros 8 estados do Brasil. Então legal. Tem outros escritores universitários e alguns líderes também da comunidade universitária daquele estado que escreveu. Porque a gente começou a perceber o quanto é importante falar sobre esse tema, de modo que eles possam crescer de maneira realmente madura. Porque eu sei que existe muita crítica a uma certa infantilidade que existe de alguns cristãos dentro do ambiente universitário, de querer converter o outro à força, de não entender que não é sobre isso, é sobre as pessoas degustarem da sua vida e saber que você tem gosto de Jesus, que você tem sabor de Jesus e eles querem saber quem é esse Jesus. Aí você fala aqui, ó, Jesus. Pronto, fica bem mais simples quando existe uma caminhada de maturidade espiritual. Então, isso nos revelou o principal problema e como é importante a gente levar e falar sobre maturidade. Não só no sentido... porque no sentido terreno, com frequência a gente associa a maturidade à idade, à condição financeira, mas tudo isso aí não é suficiente. Maturidade espiritual vai muito além, porque você depende do Senhor, mesmo que você não tenha idade suficiente, mesmo que você não tenha recursos o suficiente. Então, isso é uma pessoa madura. É uma pessoa madura que confia 100% no que o Senhor pode fazer por meio da vida dele. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente se desafia a ser um pouquinho mais profundo nos nossos conteúdos para os estudantes. Perfeito. E aqui vocês trazem, nessa obra aqui, são 50 e poucas, né? 52 meditações, certo? Sim. 52 estudos, digamos assim, que pode ser feito individualmente ou em grupo, certo? Exatamente. E a gente aprofunda eles no YouTube, né? Então, o Felipe Martinelli é o nosso apresentador e ele aprofunda com bate-papos com pastores ou líderes universitários, cada um desses temas. Que, inclusive, daqui a pouco ele vai estar aqui conosco para falar um pouquinho também. Mas antes de chamar o Felipe, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre uma campanha, né, que está dentro do projeto aí, que é uma parceria com a Qualicare, certo? Que se chama Pulsante, olha, o Instituto Qualicare, que é um instituto, né, social também de Ministérios Pão Diário. E vocês estão com essa campanha Pulsante, que é uma campanha muito interessante. Fale um pouquinho dessa campanha para o pessoal. Então, para você que está chegando aí e não faz ideia do que se trata, né? Até o nome, Pulsante, o que é isso? Na verdade, há um tempo nós percebemos essa necessidade de falar de assuntos profundos, mas também percebemos o quanto existe uma busca por sentido, né, dos estudantes. Porque eles estão lá, como eu falei, às vezes buscando poder, fama e dinheiro dentro da universidade ou dentro do curso. Isso não é propósito de vida, isso não é sentido. Quando você não consegue essas 3 coisas, existe uma falta absurda dentro do seu coração. E aí, para onde você vai? O que você percebe? Existe daí uma tendência de você não ver mais sentido na vida. E até em algumas matérias, não é mesmo? Algumas matérias, elas acabam tirando o sentido da nossa existência. Que elas nos sugam mesmo. Porém, a gente percebeu que precisava levar sentido e propósito para a universidade no mês de Setembro Amarelo. No mês que se fala sobre suicídio. Mas a gente não gostaria mais, né, apesar de a gente já fazer isso com bastante frequência, de levar palestras, o que é bom. Se você está fazendo isso, perfeito, continue. Muito bom fazer as palestras com psicólogos e pessoas que levem o assunto da morte para os estudantes mesmo, que façam eles pensar sobre isso. Por que eu estou vivo, qual a razão, se eu me arrependo, coisas nesse sentido. Só que a gente percebeu que faria muito mais sentido se a gente envolvesse, e o Senhor, né, certamente, Ele ministrou muito ao nosso coração sobre isso, e a gente começou a levar arte junto. Então a gente começou a levar materiais artísticos mesmo, desde pessoas dançando balé clássico, a pessoas tocando uma orquestra, a pessoas cantando louvores ou não, são canções que a pessoa compôs e ela levou para esse ambiente universitário. E a gente levou um monte de artista. E nessa estrutura de levar artistas, a gente montou também um material impresso para que as pessoas pudessem se conectar com
pequenos textos, que são realmente alguns do Pão Diário, mas outros são textos de artistas. Então, se você aponta aqui e vê o QR Code que tem, né, aqui dentro da página do Pulsante, esta página tem vários outros textos, tem poesias, tem obras de arte de variados... Esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra você. Esse pulsante aqui, ó. Tem mais um? Isso, tem mais um. Pode mostrar bem para a câmera, então, para a sua câmera, pode aproximar mais? Isso, ó. Dentro desse site você encontra variados outros recursos de muitos que nós convidamos para escrever, ou seja, uma poesia, ou uma canção, ou uma expressão artística, para que eles pudessem falar o coração dos estudantes dessa outra forma, no sentido de levar sentido. É lindo, sabe por quê? Porque a arte, ela conecta as pessoas, né? Então é uma forma diferente de aproximar as pessoas, de conectar. E por falar em conectar, tem o Conexão, né? Me fale um pouquinho pra gente terminar aqui com você, o bate-papo tá tão legal, mas daqui a pouco vai entrar o Felipe, certo? Isso, vai falar mais do Conicast. Isso, pra falar um pouquinho, e daí que surgiu o Conexão, então, com todas essas ações, exatamente, com todas essas campanhas. Esse ano nós mudamos realmente o nome e nos fixamos em Conexão Universitária, com esse nome de fato, para fomentar isso que queremos, que nós estamos ali para conectar os estudantes uns aos outros, a Deus, principalmente nesse intuito, né, de quando a gente está levando maturidade espiritual, estamos levando Jesus, e as pessoas se conectam conosco, estão se conectando com o Senhor. Então a gente mudou o nome do ministério, ele cresceu, tem ficado com esse nome, né, Conexão Universitária, com a Unicast para os íntimos. Então você consegue ver a necessidade gigantesca que os universitários têm de se conectar, só vendo esse nome de ministério que a gente concluiu que era necessário ter. Então, se você realmente quer se conectar conosco, entra lá no Instagram, dá uma olhada, a gente tem produzido muita coisa engraçada, coisa séria, coisa que fará com que você, universitário, se sinta parte e você não caminhe sozinho, porque realmente, sozinho não dá. A gente precisa mesmo de outras pessoas para caminhar conosco. Faz uma diferença absurda. É verdade. Jéssica, que lindo o seu trabalho, parabéns a você e toda a equipe lá em Ministérios Pão Diário fazendo esse trabalho tão importante e necessário, tá? E agora eu agradeço muito a sua presença, mas a gente vai para um breve intervalo, porque daí o Felipe vem falar um pouquinho conosco também, certo? Exatamente. Obrigada, Deus te abençoe, viu? Amém. Parabéns. Obrigada, tchau, tchau. Conexão. Nós sabemos que o jovem gosta. Oi, você vai lá na festa? Eu vou. Então eu vou te adicionar no grupo do WhatsApp, tá bom? Beleza. A gente tá sempre conectado com alguma coisa. Mas em meio a tantas distrações... Você tem se conectado com Deus? Por isso, a equipe do Pão Diário Universitários acaba de lançar o 3º volume do Conexão Universitária. E dessa vez, trouxemos uma edição sobre maturidade espiritual. Uma série com 52 devocionais semanais que irão abordar a integralidade da vida cristã sob 5 temáticas diferentes: dualidades da vida, dons espirituais, disciplinas espirituais, fruto do Espírito e igreja. E sabe o que é mais incrível? Foram os próprios universitários que organizaram esse estudo. Então ele está cheio de exemplos, reflexões e perguntas para que você aplique teologia à sua vida na prática. E aí, quer se aprofundar na palavra para amadurecer na fé e ser um agente de transformação na sua universidade? Então vê se não perde esse lançamento. Se conecte agora com aquele que te criou. Voltamos, é o Vida e Atitude que você está assistindo aí. No primeiro bloco eu conversei aqui com a Jéssica Pavanello, ela que coordena aí no Ministérios Pão Diário os universitários, que é um movimento muito grande que acontece aí na vida dos universitários, o Projeto Conexão. E agora quem está aqui comigo é o Felipe Martinelli. Bem-vindo, querido. Muito obrigado. Tudo bem? Você que está nos assistindo, que prazer, que alegria estar aqui com você. Eu sou o Felipe, né, como você bem falou, trabalho em Ministérios Pão Diário também com os universitários e aqui na igreja também servindo nessa área, aconselhando, ensinando,
cuidando também, porque eu também sou universitário. Pois então, né? é, você é um jovem universitário, não é Exatamente, mesmo? O jovem que você está universitário. cursando? Eu estou terminando agora, no último semestre, a faculdade de Teologia e começando uma faculdade de História. Que maravilha! seguindo E a você é carreira bem acadêmica. jovem ainda, 22 anos, né? 22 anos. E já está fazendo a diferença na vida de outros universitários. Amém. Isso é muito legal, viu, Felipe? Felipe, e você participa, então, você faz parte também ali do movimento em Ministérios Pão Diário, né? Trabalha em Ministérios Pão Diário também. É um dos escritores do livro que nós mostramos Sim. agora há pouco aqui, do Maturidade Espiritual, certo? Um dos coautores, né? Como é que foi para você participar desse livro aqui? Como que foi a experiência? Olha, foi uma experiência muito interessante, né? Eu acho que quando eu recebi o convite para participar, já sendo um universitário, em primeiro lugar eu vi a graça de Deus mesmo, né? Uma oportunidade de servir ao reino de Deus nessa área, né, que envolve muito a minha vida, que é a área da universidade. Então foi um privilégio muito grande poder participar da edição e principalmente da autoria desse livro, junto com outras pessoas, outros universitários e universitárias que também participaram. E foi algo assim, uma experiência tremenda, porque a gente aprende mais da palavra e passa isso pensando no contexto universitário, pensando em quem está dentro de uma universidade, quem está começando a caminhada universitária, aquela pessoa que, né, saiu da adolescência e começa algo novo, num ambiente novo, com pessoas novas, e tem todos os mitos, todas as questões da universidade também. Então eu me senti muito lisonjeado pelo Senhor e também quando recebi o convite de poder participar de um livro que é tão impactante na minha vida, na vida daqueles que também o leem, seja num grupo de universidade ou também, né, na leitura semanal, através do devocional. Então foi uma experiência realmente muito boa. Que legal, Felipe. E você, além de participar, estar ali, né, ajudando a Jéssica e os outros integrantes desse movimento dos universitários, você faz agora, no momento, o podcast também, Sim. né? Como é que funciona isso? Como é que é trabalhar com o podcast e fazendo a leitura ali desses devocionais que são os seus e dos colegas também? Com certeza. É bem interessante porque o devocional ele é muito prático e muito sucinto, ele é bem objetivo. Então no podcast a gente trabalha os temas dos devocionais, então nós temos ali as semanas do ano com os devocionais, e no Comunicast, que é esse podcast, nós trabalhamos de forma mais aprofundada os temas que são trabalhados nesses devocionais. Então assim, a pessoa fez lá um grupo de estudo da universidade usando maturidade espiritual, mas ele tem 20 minutos, 30 minutos, e a pessoa quer se aprofundar naquele assunto, aí entra o Comunicast, que é o podcast que eu gravo lá com vários convidados do Brasil inteiro, muitos universitários, outros que já passaram pela universidade, formados em várias áreas, mas que têm conhecimento bíblico, para trazer esse conhecimento e contextualizar esse conhecimento para a realidade acadêmica do universitário. Então é um aprofundamento muito especial, tem sido realmente, né, eu comecei há pouco tempo lá no Comunicast, mas tem sido uma experiência incrível, de conhecer pessoas e de ver esse aprofundamento de um livro tão excepcional para a vida daqueles que estão na universidade também. O que você diria para esses jovens universitários que também querem participar desse movimento lindo? Bom, vamos lá. Primeira coisa, acho que a Jéssica comentou um pouco aqui, né? Você não está sozinho. Então nós estamos aqui para te ajudar, para te auxiliar nessa caminhada universitária, nessa caminhada na universidade e através da universidade também. Então a primeira coisa que eu vou te indicar de forma prática, nos siga no nosso Instagram, @coune.conexãouniversitária. Lá você vai ter conteúdos que nós vamos estar disponibilizando para edificar a tua vida, para você poder aprender um pouco sobre a palavra de Deus e também divulgando os nossos materiais e todo o meio de voluntariado que a gente tem para você servir conosco. Então se você fala assim, eu gosto muito de escrever e quero ajudar na escrita de um devocional, seja no devocional semanal que nós temos no aplicativo ou nesse aqui no Maturidade Espiritual, entre em contato com a gente pelo Instagram, a gente vai poder te ouvir, te conhecer melhor, é claro, para poder também estar vendo se você realmente vai estar conseguindo agora entrar na equipe de escritores, estar com a gente, servindo também em outras áreas de atuação que a gente tem. E uma dica que eu vou dar agora, prática para a tua vida cristã, procura o grupo cristão que tem na sua faculdade. Se você, por exemplo, é de Curitiba, todas as faculdades em Curitiba têm grupo cristão. Então vai lá, participa, se esforça para viver essa comunhão, porque nós, como Ministérios Pão Diário, como Conexão Universitária, estamos nesses grupos também para auxiliá-los na caminhada da universidade. Então a gente quer te ajudar, quer te auxiliar, isso é uma ferramenta do Senhor para a sua vida. Que legal. E quem quer ouvir você lá no podcast deve acessar? Conta aí para o pessoal. Conexão Universitária, só procurar lá no YouTube, Conexão Universitária, você já vai ver lá todos os nossos podcasts, tanto dos anos anteriores e desse ano também. Inclusive, gente, tem temas excepcionais. Nesse ano nós estamos trabalhando temas profundos, com convidados absolutamente incríveis, que com certeza vão edificar a sua vida.
Que coisa linda. Parabéns, Felipe, pelo seu trabalho maravilhoso, né? Que Deus continue abençoando você na sua universidade, os seus amigos, né? Amém. Todos os amigos da sua sala talvez estão assistindo aí. Olha que maravilha. Um beijo para todo mundo. Olha, vocês são o futuro aí do nosso país, não é mesmo? Com certeza. Sejam abençoados por esses materiais, sejam abençoados por esses recursos maravilhosos. E como o Felipe falou aqui, ele já deixou o recado, entre nas redes sociais, conheça um pouco desse movimento maravilhoso. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Entre lá, se você ainda não segue o perfil lá do Instagram de Ministérios Pão Diário, entre lá, acesse Pão Diário Oficial. Esse é o Instagram. Lá você vai ter o Linktree. Lá você vai acessar tudo que é interessante para você. Ali você tem muitos recursos. Ali você vai entender como funciona um pouco mais, né? Entender um pouco mais como funciona esse movimento dos universitários, esses projetos, Projeto Conexão, o Projeto Pulsante, que foi falado aqui no início do programa. Ali você vai ter acesso também ao podcast, né? Vai ter acesso à nossa rádio Pão Diário. Enfim, são muitos recursos escritos, falados, em vídeos, né, audiovisuais que você pode aí trazer para edificar a sua vida. E hoje o nosso episódio vai terminando por aqui. Eu deixo um abraço carinhoso para você e que Deus o abençoe. Conexão. Nós sabemos que o jovem gosta. Oi, você vai lá na festa? Eu vou. Ah, então eu vou te adicionar no grupo do WhatsApp, tá bom? Beleza. A gente tá sempre conectado com alguma coisa. Mas em meio a tantas distrações... Você tem se conectado com Deus? Por isso, a equipe do Pão Diário Universitários acaba de lançar o terceiro volume do Conexão Universitária. E dessa vez, trouxemos uma edição sobre maturidade espiritual. Uma série com 52 devocionais semanais que irão abordar a integralidade da vida cristã sob 5 temáticas diferentes: dualidades da vida, dons espirituais, disciplinas espirituais, fruto do Espírito e igreja. E sabe o que é mais incrível? Foram os próprios universitários que organizaram esse estudo. Então ele está cheio de exemplos, reflexões e perguntas para que você aplique teologia à sua vida na prática. E aí, quer se aprofundar na palavra para amadurecer na fé e ser um agente de transformação na sua universidade? Então vê se não perde esse lançamento. Se conecte agora com aquele que te criou.